Para fazer o agrupamento dos gráficos, o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai tirar o zoom, só para ficar melhor aí. E agora eu vou criar um novo grupo. Basta a gente já viu isso várias vezes, Containers Group, colocar ele aqui abaixo. Vamos organizar, então vou colocar aqui como gráficos. Beleza. Bom, agora o que eu vou fazer? Se a gente observar aqui o nosso exemplo modelo, nós temos aqui um container, que vai ser os gráficos, só que dentro desse grupo eu vou colocar outros dois grupos. Um grupo para organizar o gráfico de maiores despesas e outro grupo para organizar o quê? Despesas por categoria. Então, qual é a ideia básica? Dentro desse grupo eu vou ter um label, colocando o título desse gráfico e o gráfico. E eu vou ter um outro grupo colocando o quê? O label, que é o texto, e o outro gráfico. Depois a gente vai organizar para um grupo ficar ao lado do outro, como nós temos aqui na exibição. Então, vamos lá. Então, para isso, eu vou criar um novo grupo. Vou colocar ele aqui dentro do gráficos. Espera aí que não deu muito certo. Então, só para facilitar, vou colocar aqui, ó. Aí, beleza. Na sequência, eu vou pôr aqui o nome como maiores despesas. Só para a gente deixar organizado o nosso design. Então, na sequência aqui, eu vou inserir um texto. Eu prefiro adicionar mais aqui pela árvore que não tem erro. Aí. Na sequência, eu vou digitar o maiores despesas. Então, apareceu aqui ao lado. O tamanho aqui nós vamos alterar para 18 da fonte. Vou deixar ele em negrito. Então, pessoal, para a gente também não deixar ele colado aqui, né, à margem esquerda, eu vou colocar aqui em layout, uma margem à esquerda de 20 pixels. Tá vendo? Então ele não fica colado e mantém a padronização que a gente fez aqui no texto do dashboard. Na sequência, eu vou vir aqui e agora eu preciso adicionar o gráfico. Se vocês procurarem aqui em Visual Elements, vocês não vão achar o gráfico. Por que vocês não vão achar o gráfico? Porque por padrão, os elementos básicos, ele não existe. Eu preciso instalar aqui, né, o que a gente chama de plugin. Né? Então, a própria Bubble ela fez um plugin específico para trabalhar com gráficos, né? Principalmente gráficos mais simples. Então, a gente pode instalar esse plugin, assim como a gente pode instalar plugins feitos pela própria comunidade, né, com finalidades específicas. Alguns são grátis, outros vocês terão que pagar para utilizar, onde você vai conseguir adicionar funcionalidades, ou expandir as funcionalidades da interface da plataforma padrão que a Bubble traz para nós. Então, eu vou vir aqui em Install More e vou procurar aqui por Chart, que é gráfico em inglês. O que vai aparecer aqui para vocês é o primeiro, né, by Bubble. Então, ele é feito pelo Bubble e ele não tem custo nenhum. Então, eu posso vir aqui e colocar Install. Agora, por exemplo, há equipes especializadas que vêm e desenvolvem gráficos de forma mais complexa, mais específica, com mais detalhes. Aí você vê aqui, por exemplo, tem gente que cobra um valor aí por mês para você utilizar ou para você comprar uma única vez. Aí fica a critério também da regra de negócio de cada um dos desenvolvedores. Então, vou clicar aqui em Install, aguardar alguns segundos, posso fechar aqui. E repare que ele já apareceu aqui embaixo um novo componente aqui em Visual Elements, chamado de Line Bar Chart. Então, vou clicar sobre ele e colocar ele aqui dentro. Então, aqui em maiores despesas, coloquei aqui o gráfico. Para que ele foi no lugar errado, mas não tem problema, a gente coloca ele aqui dentro. Só ajustando aqui. Então, ó, beleza. Bom, vamos definir um tamanho para esse gráfico. Né? Eu vou dizer que o tamanho dele aqui vai ser de 320. No caso aqui, eu vou colocar o tamanho dele. Deixa eu voltar aqui. Então, Ctrl Z. Aí.
Então vamos vir aqui. Vou definir aqui um espaçamento também, para ele não ficar colado na margem. Então left 20. Então fechou. E agora na parte do layout desse container de maiores despesas, eu vou definir aqui o min width como 320. O máximo aqui vai ser 1080. E aqui o min height, vou colocar como 370. Então eu defini aqui a largura mínima e a altura mínima que eu quero que esse gráfico ele se comporte. Tá, uma vez que eu fiz isso, eu vou simplesmente aqui dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Repare que ele criou, né, uma cópia. E nós vamos renomear aqui para despesas por categoria. Beleza. Bom, aqui eu vou trocar o tipo do gráfico. Então aqui ele está como um gráfico de linha, eu vou colocar como de torta, né, ou pizza, pie. E esse daqui a gente não vai trabalhar com esse modelo, mas a gente vai trabalhar com barras. Beleza, então a gente já ajustou basicamente esses gráficos. Bom, a grande ideia aqui é que a gente tem que mudar também, né? Repare que ele não está no posicionamento correto, está um abaixo do outro, quero um ao lado do outro. Então eu vou vir aqui no nosso grupo gráficos que a gente criou, vou vir em layout e colocar como row. Olha lá, repare que está um ao lado do outro agora. Então o que eu vou fazer aqui? Vamos ver, tá certo? Tá. Esse aqui eu vou centralizar, o vertical também centralizar. Mesma coisa aqui da categoria. Então, deixa eu tirar o zoom aqui. Mais ou menos como que está esses gráficos. Bom, aqui é a mesma coisa. Eu vou definir como 320 o min width, né? Clicando aqui no nosso grupo gráficos. E o máximo vai ser 1080. Aqui o min height 370. Deixa eu ver como está ficando aqui na nossa tela. Reparem, pessoal, que o gráfico, como não tem dados para exibir, ele não vai aparecer. Né? Mas a gente já viu que a gente tem que ajustar aqui a questão do alinhamento à esquerda. A gente tem que colocar centralizado, igual a gente fez ali no dashboard. Então, vou vir aqui, gráficos. Vou vir aqui na parte de horizontal alignment e vou colocar aqui no centro. Então, se eu atualizar aqui a tela, beleza, ó, já foi para a posição correta. Vou querer só ajustar para não ficar um em cima do outro. Se bem que não vai ficar, né? Mas eu quero ajustar esse tamanho desse gráfico e definir ele com um tamanho padrão. Deixa eu pôr aqui 320, não, fica muito. Aqui. Aí, beleza. Bom, o que eu fiz aqui para ajustar? Repare que a gente estava com o gráfico meio que invadindo outro espaço. Então aqui, ó, a gente tirou esse de Make this element fixed width. Então eu deixei aqui com o mínimo 320. O máximo aqui deixei como inf. E vou fazer a mesma coisa aqui ao lado, ó. Vou tirar essa marcação. E vou tirar essa marcação aqui também. Então aí agora está correto. Está pronto aí basicamente o nosso layout com relação aos gráficos. Então, no próximo vídeo a gente faz o layout da transação.